Olá, alunos. Meu nome é professora Ticiane e eu estou gravando esse vídeo para solucionar as dúvidas na disciplina de Psicologia Social. Eu vou utilizar alguns slides para ajudar na compreensão. Então, eu vou utilizar o material, né, construído pelo autor Cláudio Torres e pela Elaine Neiva, que é o livro Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes. A psicologia social é uma área de conhecimento que representa inúmeras definições, abordagens teóricas, objetos de estudo e etc. Alguns autores a consideram uma sub-área da psicologia. Outros acreditam que ela é a interseção da psicologia com a sociologia. Há ainda aqueles que afirmam que o adjetivo social não delimita uma subdivisão temático-conceitual, mas enfatiza a importância do comportamento político que todo psicólogo deve ter. Uns baseiam-se nas leituras do materialismo histórico dialético para estruturar sua prática profissional. Outros preferem as leituras construcionistas ou ainda as da teoria das representações sociais. Aqui, nós vamos utilizar os conceitos da psicologia social para compreender a influência que a sociedade tem no comportamento dos indivíduos. O primeiro tema que nós vamos estudar é a cognição social. Cognição social refere-se ao processo pelo qual interpretamos e utilizamos as informações sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas e sobre as situações sociais para orientar nosso comportamento. A cognição social, ela se refere aos processos cognitivos por meio dos quais as pessoas compreendem e explicam outras pessoas e a si mesmas. Essa compreensão ocorre de forma instantânea, quase automática, mas também pode envolver considerações e análises detalhadas e lentas. Essa rapidez de julgamento tem seu preço. Embora sejamos bons avaliadores em geral, também cometemos inúmeros erros quando julgamos o que são os outros e o que somos nós mesmos. Talvez o estudo da cognição social possa ajudar-nos a diminuir esses erros, melhorando o nosso autoconhecimento e a nossa capacidade perceptiva e interpretativa dos outros. Para realizar esta avaliação, nós nos utilizamos de esquemas. Os esquemas são estruturas cognitivas compostas de conhecimento sobre conceitos, objetos ou eventos, representados por seus atributos e pelas relações entre esses atributos, os quais expressam preconcepções ou teorias sobre conceitos, objetos ou eventos. É difícil compreender assim, né? Então vamos pensar a partir de um exemplo. Você provavelmente tem um esquema sobre o que é uma pessoa extrovertida, quais são suas principais características, o que ela faria em uma situação tensa, se é uma pessoa confiável, amiga, prestativa, emocionalmente estável, barulhenta. Por possuir um esquema, de pessoa extrovertida, você responde facilmente estas perguntas, porque você tem uma série de preconcepções sobre elas. Dessa forma, é como se você, eh, adequassem essas características, ou seja, identificasse as pessoas que combinam com as características. E aí você consegue, utilizar este conceito, ou seja, nomear esta pessoa como, extrovertida ou outra característica, né, outro conceito que você estiver usando para, construir esses esquemas. Há também esquemas a respeito do próprio self, que constituem a base do nosso autoconhecimento. Os self-esquemas são bastante elaborados. Tendemos, entre outras coisas, a nos lembrar mais das informações que nos dizem respeito do que as informações que nos são indiferentes. E qual que é a função dos esquemas? Eles influenciam a maneira como codificamos, relembramos e julgamos as informações que temos acesso sobre conceitos ou eventos. Os esquemas também dirigem nossa atenção para determinados aspectos das informações a que temos acesso. Outro conceito importante, dentro da psicologia social, é pensarmos a atribuição de causalidade. A atribuição de causalidade é um processo mental pelo qual as pessoas explicam as causas dos eventos, comportamentos, resultados, tanto seus quanto os dos outros.
Dentro, então, da atribuição de causalidade, teremos a percepção e a interpretação. Um fator importante na determinação do comportamento humano é a forma que compreendemos os eventos que ocorrem ao redor dos indivíduos, de explicações das causas geradoras e dos fenômenos que os afetam. Dessa forma, a atribuição de causalidade é um conjunto de teorias, postulados e resultados de pesquisas referente a esse processo de explicação da ocorrência dos fatos na vida de cada um. Constitui-se um profícuo campo de pesquisas na psicologia social contemporânea denominado atribuição de causalidade. A atribuição de causalidade é um processo onde se buscam explicações a respeito do porquê das ocorrências. Seria um elemento poderoso do qual se valeria o ser humano para compreender e, consequentemente, controlar seu comportamento, o comportamento de seu semelhante e seu próprio comportamento. Outro conceito importante que vamos abordar é a atitude social. A atitude social é uma predisposição a agir, a pensar ou sentir de uma determinada maneira em relação a objetos, pessoas ou situações sociais. Nós vivemos num mundo caótico, né, onde nós lidamos com uma diversidade gigantesca de informações. E, de alguma forma, elas são percebidas, analisadas e organizadas, fazendo com que o mundo tenha sentido e a existência humana seja menos caótica, imprevisível e inexpressiva. Para compreender melhor o espaço, você tenta achar uma regularidade, um padrão nos objetos do mundo. E, a todo instante, tenta organizar, criar categorias a partir da avaliação desses objetos em termos de aprovável ou desaprovável, favorável ou desfavorável, desejável ou indesejável. Dessa forma, a partir do que observamos no mundo, vamos criar categorias e é por meio da atitude, né, por meio desse processo contínuo de compreensão das coisas, em termos de bom ou ruim, apropriado ou inapropriado, conveniente ou inconveniente, que vamos assumir uma posição frente ao mundo que o cerca. Essa posição é que é chamada de atitude. Formalmente, atitude é uma tendência psicológica que é expressa pela avaliação de uma entidade em particular com algum grau ou valor ou um grau de favor ou desfavor. E por que estudar as atitudes, né? As atitudes exercem influência sobre o comportamento humano e sobre a maneira de ver o mundo. O conhecimento das atitudes e de outras pessoas permite saber como elas pensam, sentem ou reagem a certos eventos. É possível que você se identifique com pessoas que mantêm atitudes parecidas com as suas, bem como pode evitar certas situações ou objetos que trazem resultados indesejáveis. As atitudes exercem influência sobre o comportamento e sobre a maneira de ver o mundo. O conhecimento das atitudes de outras pessoas permite saber como elas pensam, sentem ou reagem a certos eventos. É possível que você se identifique com pessoas que mantêm atitudes parecidas com as suas, bem como evitar certas situações ou objetos que trazem resultados indesejáveis. De fato, é bem difícil pensar em uma sociedade sem as atitudes. Outro conceito importante que vamos discutir em nossas aulas é a coesão grupal. A coesão grupal é a força que mantém os membros de um grupo unidos e engajados em objetivos comuns, resultando em maior colaboração, satisfação e desempenho. Todo grupo tem um sentimento e um pertencimento ao grupo. Então, o contato intergrupal é o contato que ocorre entre os membros de diferentes grupos. Em psicologia social, um grupo caracteriza-se principalmente pela ocorrência de interações que se mantêm ao longo do tempo e da percepção que seus componentes têm dele como algo real e de si mesmo como os membros. Como os grupos funcionam? Durante o processo de formação do grupo, normas internas são criadas e fazem com que determinados comportamentos sejam aprovados, como conversar com seu vizinho pela internet ou dar preferência aos pedestres, e outros sejam vetados, como ofender um amigo ou fumar em locais fechados. Nos grupos também surgem posições que passam a representar papéis sociais dos membros, como aqueles representados por pais, filhos ou pelos líderes do grupo. Por fim, os grupos são caracterizados pelas relações afetivas que se estabelecem. É pouco provável que os membros de um grupo sejam emocionalmente neutros ou indiferentes entre si.
Sempre há emoções envolvidas quando falamos em grupos, pois gostamos de nossos amigos e familiares, mas tendemos a não gostar dos torcedores dos times adversários. Dessa forma, o conjunto de conteúdos que estamos estudando aqui vai nos ajudar a compreender como funciona o comportamento social. Como que podemos compreender o comportamento de uma pessoa? Vamos poder passar, então, pela cognição social, que vai nos ajudar a interpretar este comportamento. Podemos nos utilizar da atribuição de causalidade, que vai ser a justificativa desses comportamentos, e a atitude social, que vai ser como esses comportamentos acontecem. E, por último, podemos considerar também a coesão grupal, ou seja, a força e a formação dos grupos dos quais as pessoas, né, os indivíduos participam e vão influenciar seus comportamentos.